Fala, torcida brasileira! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos que mais estão movimentando os torcedores da seleção brasileira. O grande momento vivido por Vinícius Júnior e o que isso pode representar para o futuro do Brasil nas próximas competições. Antes de começar, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma notícia da seleção brasileira. Quando falamos de Vinícius Júnior, estamos falando de um jogador que vem evoluindo ano após ano. O atacante brasileiro deixou de ser apenas uma promessa para se transformar em uma das maiores estrelas do futebol mundial. Sua velocidade, habilidade, capacidade de decisão e confiança dentro de campo fazem dele uma peça fundamental para qualquer equipe. Nos últimos jogos da seleção brasileira, Vinícius Júnior mostrou mais uma vez por que é considerado um dos principais jogadores da atual geração. Sempre participativo, buscando o jogo e criando oportunidades, ele demonstrou personalidade e liderança em momentos importantes. O mais interessante é observar como sua trajetória foi construída. No início da carreira profissional, muitos torcedores enxergavam apenas um jogador extremamente rápido e habilidoso. Porém, com muito trabalho e dedicação, Vinícius conseguiu evoluir em aspectos fundamentais do futebol moderno. Hoje ele finaliza melhor, toma decisões mais rápidas, entende melhor os espaços dentro de campo e participa muito mais do jogo coletivo. Essa evolução fez com que ele alcançasse um nível de excelência que poucos jogadores conseguem atingir. A seleção brasileira precisa de atletas com esse perfil. Jogadores capazes de resolver partidas complicadas, criar jogadas inesperadas e assumir responsabilidades quando a equipe mais necessita. E é justamente isso que Vinícius vem demonstrando. Outro ponto que merece destaque é sua maturidade. A pressão sobre um jogador da seleção brasileira sempre é enorme. Milhões de torcedores acompanham cada partida, analisam cada lance e esperam grandes atuações. Nem todos conseguem lidar com esse cenário. Mas Vinícius Júnior parece cada vez mais preparado para enfrentar esses desafios. Em campo, demonstra confiança. Fora dele, mantém o foco e continua trabalhando para melhorar seu desempenho. Essa postura é muito importante para uma equipe que sonha em voltar ao topo do futebol mundial. O Brasil possui uma das histórias mais vitoriosas do esporte, mas a busca por novas conquistas exige comprometimento, talento e muita dedicação. Atualmente, a seleção brasileira conta com diversos jogadores de qualidade. O elenco possui atletas experientes e jovens promessas que podem formar uma equipe extremamente competitiva. Dentro desse grupo, Vinícius Júnior aparece como um dos principais protagonistas. Sua capacidade de desequilibrar partidas chama a atenção dos adversários. Muitas vezes, apenas sua presença em campo já obriga as equipes rivais a mudarem sua estratégia defensiva. Isso acontece porque ele é um jogador imprevisível. Pode criar uma jogada de perigo através de um drible, de uma arrancada em velocidade ou de uma finalização precisa. São características que fazem enorme diferença em jogos equilibrados. Além disso, Vinícius também contribui para o coletivo. Ele participa da marcação, ajuda na recomposição defensiva e demonstra grande comprometimento com o esquema tático da equipe. Esses detalhes são fundamentais no futebol atual. As grandes seleções do mundo valorizam atletas que conseguem unir qualidade técnica e disciplina tática. E Vinícius vem mostrando que possui ambas as características. A torcida brasileira acompanha tudo isso com muita expectativa. Afinal, o sonho do hexacampeonato continua vivo. Cada geração de jogadores recebe a missão de tentar colocar novamente o Brasil no lugar mais alto do futebol mundial. Claro que o caminho não é fácil. O nível das seleções internacionais é cada vez mais alto. Existem equipes muito fortes disputando os principais torneios. Por isso, cada detalhe faz diferença. Ter um jogador em grande fase pode ser decisivo. Em muitos campeonatos, um único lance muda completamente a história de uma partida. Um gol, uma assistência ou uma jogada individual pode definir uma classificação importante. E é exatamente por isso que tantos torcedores depositam confiança em Vinícius Júnior. Ele possui a capacidade de produzir esses momentos especiais. Outro aspecto importante é sua experiência em partidas de alto nível. Atuando entre os melhores jogadores do mundo,
Ele está acostumado à pressão dos grandes jogos e aos desafios das competições mais importantes. Essa experiência será fundamental para ajudar a seleção brasileira nos próximos anos. Quanto mais jogadores acostumados a decisões o Brasil tiver, maiores serão as chances de sucesso. A comissão técnica também acompanha de perto essa evolução. Um atleta em grande fase oferece mais alternativas para a equipe e amplia as possibilidades ofensivas. A cada convocação, Vinícius demonstra que está pronto para assumir responsabilidades ainda maiores. Sua importância cresce constantemente dentro do grupo. Muitos especialistas acreditam que ele pode se tornar uma das grandes referências da seleção brasileira durante os próximos anos. Talento para isso certamente não falta. Mas além do talento, existe algo que chama a atenção: sua vontade de evoluir. Mesmo já sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo, Vinícius continua buscando aperfeiçoamento. Essa mentalidade costuma separar os bons jogadores dos grandes ídolos. Quem deseja construir uma carreira histórica precisa manter a ambição e a dedicação independentemente das conquistas já alcançadas. E tudo indica que Vinícius possui essa mentalidade vencedora. Os próximos desafios da seleção brasileira serão muito importantes para avaliar a evolução da equipe. Cada partida servirá como preparação para competições ainda maiores. A expectativa dos torcedores é que o Brasil continue crescendo como equipe e que jogadores como Vinícius Júnior mantenham o alto nível de desempenho. Se isso acontecer, a seleção terá grandes possibilidades de competir de igual para igual com qualquer adversário do mundo. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que Vinícius Júnior pode se tornar o principal nome da seleção brasileira nos próximos anos? Será que ele será um dos protagonistas na busca por novos títulos para o Brasil? Deixe sua resposta nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para acompanhar todas as notícias da seleção brasileira. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.